Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, começando mais uma live, estamos chegando aqui no Facebook e também no Instagram, hoje um pouquinho diferente, né? Geralmente a gente conversa aos domingos, mas hoje na segunda-feira, porque tá rolando o jogo do Paraná Clube, o Tricolor tá em campo na Vila Capanema nesse exato momento, jogando contra a equipe do Fluminense e tá ganhando, hein? Finalmente o Paraná tá ganhando, faltam aí 5 minutos para terminar o jogo, mais o tempo de acréscimos, e o Paraná tá vencendo por 1-0, o gol marcado pelo Thiago Santos de pênalti. Tomara que saia essa primeira vitória do Paraná, tá se encaminhando para isso. O Paraná que ontem já deixou a zona do rebaixamento na última colocação, foi para penúltimo com a derrota do Ceará, hoje está ganhando, está avançando, se aproximando do Vitória e do Bahia, que perderam na rodada, os dois com 8 pontos. O Paraná está chegando ao seu 6º ponto na competição e tem mais um jogo em casa, e o Biteco acaba de marcar mais um, ó. Tá tirando a camisa e tudo mais, o árbitro da partida vai ali, conversa, tá assinalando o gol, é o gol do Paraná. Tricolor consolidando sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Pegamos o gol ao vivo aqui, o gol do Biteco, que entrou, conseguiu fazer o seu gol e praticamente selar essa vitória para o Paraná, 2-0 contra a equipe do Fluminense. A gente acaba aí mostrando esse lance interessante, importante do jogo, finalzinho da partida, e o Paraná ganhando, conseguindo a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de Futebol. Parabéns ao torcedor tricolor, né, que finalmente vai poder comemorar. Não sai da zona do rebaixamento, mas, como eu estava dizendo, tem um próximo jogo em casa, já na quinta-feira, contra o Bahia, um adversário direto. E aí, dependendo da combinação de resultados, o Paraná pode chegar até a pontuação superior ao Bahia se ganhar o jogo, superior ao Vitória, e dependendo do que acontecer com o Atlético Paranaense, terminar a rodada com a mesma pontuação do Furacão. O Atlético que perdeu, vamos falar desse jogo daqui a pouco, perdeu para o América de Minas, fora de casa, acaba sofrendo uma derrota, fica muito próximo da zona do rebaixamento com 9 pontos. Se o Paraná ganhar do Bahia e o Atlético perder para o Sport, aliás, é um jogo bem difícil do Atlético Paranaense fora de casa contra o Sport do Recife lá na Ilha do Retiro, os dois terminariam a rodada com a mesma pontuação, para você ver como é o futebol e o momento das equipes no Campeonato Brasileiro. Fazer uma rápida passada aqui do pessoal que está entrando. O Kleber está entrando aqui, o Matheus, o Leandro Padilha, Marcos Pires, grande Pinduca participando com a gente aqui. Gol do Paraná, tá falando o Biratã. É isso aí, gol do Tricolor, 2-0. Júlio Cabral entrou, o Cleiton tá participando, Jonatas Tavares, o Rodrigo Souza, Laurindo, o William Leal tá mandando umas bandeirinhas aqui que parecem ser do Tricolor. O Paulo Magalhães, boa noite Faquina, boa noite Paulo. Rafael tá entrando com a gente aqui. O Robertson Santos, o Ecroecker tá participando com a gente aqui também. O Rafa Santos, quem tá entrando também é Li Magalhães. Enfim, é a galera participando. Vamos falar então desse jogo que praticamente se consolida. Vitória do Paraná por 2-0 contra a equipe do Fluminense na Vila Capanema, e também do jogo do Atlético Paranaense. E, claro, projetar a partida de amanhã. O Coritiba joga pelo Campeonato Brasileiro, vai enfrentar a equipe do CRB jogando dentro do Couto Pereira. Vou começar com o jogo do Atlético, que foi ontem. O Atlético perdeu mais uma vez no Campeonato Brasileiro, acabou derrotado, 3-1 para o América de Minas, perde de virada inclusive o jogo, sai na frente com mais um gol, né, proveniente de bola parada, um gol do Carleto cobrando falta. Logo em seguida vem o gol de empate do Serginho. Depois o Atlético no segundo tempo acaba indo muito mal, toma mais 2 gols e perde o jogo por 3-1, como eu disse, muito próximo da zona do rebaixamento. O Fernando Diniz está completamente perdido no comando técnico do Atlético Paranaense. Eu, se fosse dirigente, tivesse algum tipo de poder no Atlético, encerraria o trabalho do Fernando Diniz, agradeceria a tentativa, a vinda dele aqui para treinar o Atlético Paranaense, mas encerraria o trabalho. Eu sou sempre a favor da continuidade, né? Para mim, o trabalho de longo prazo é o trabalho que pode dar certo, o que tem mais chance de dar certo. Mas no caso do Atlético, ao que tudo indica, esse momento com o Fernando Diniz vai perdurar, ele vai continuar. Não vejo neste momento no Atlético a possibilidade de evolução, de conexão com algo melhor para o Atlético Paranaense seguir no Campeonato Brasileiro com evolução. Me parece que o Fernando Diniz já deu o que tinha que dar e, pior do que isso, está completamente perdido nos seus pensamentos.
Primeiro, não joga mais como o Fernando Diniz imaginou o futebol para o Atlético Paranaense. Ele tentou uma coisa, não deu certo. Nos últimos 3 jogos o Atlético jogou completamente diferente. Não é aquele time que prioriza a posse de bola, pelo contrário, é um time que tenta muito mais jogadas em profundidade, lançamentos, tentativas. Ó, saiu um gol do Fluminense, hein? Finalzinho do jogo ali, o Fluminense desconta, faz 2-1, pressão danada do Fluminense. Tomara que a gente não queime a língua aqui, falando que o Tricolor já tinha ganhado, já tinha consolidado o seu primeiro resultado positivo no campeonato. Aliás, o Fluminense pressionou muito o time do Paraná Clube durante todo o segundo tempo, principalmente depois que tomou o gol, acabou tomando o segundo e agora consegue descontar no finalzinho da partida aí. Reta final do jogo, o Fluminense acaba de marcar. Eu falava sobre o Atlético Paranaense, então acho que o Atlético deveria tomar a decisão, aproveitar que vem aí a parada para a Copa do Mundo, trazer um novo treinador. Há algumas opções no mercado, tem Zé Ricardo, por exemplo, que está por aí, hoje o Jorginho acabou saindo do Ceará, enfim, opções tem, né? Só o Atlético, treinadores até mais caros aí no mercado, como o Cuca, mas eu acho que o trabalho deveria ser interrompido, o time do Atlético Paranaense deveria buscar um novo técnico para tentar alguma coisa melhor. Não acredito que possa haver evolução com o comando do Fernando Diniz. Um treinador que tentou de tudo, não deu certo e agora vai para as improvisações, queria coisas diferentes, buscou jogadores para determinadas posições, não deu certo. Me parece que o problema do Atlético Paranaense vai muito além, obviamente, do treinador. É preciso também qualificação no elenco, não é só o técnico, mas o técnico não está conseguindo fazer esse elenco, esses jogadores darem a resposta necessária para uma evolução do Atlético Paranaense. Há perigo sim, o Atlético está jogando muito mal, só conseguiu nas últimas partidas um resultado positivo e decidindo o jogo contra o Santos na bola parada, é muito pouco. Eu tenho falado várias vezes na rádio, na Transamérica, que, por exemplo, o Coritiba no ano passado dependeu única e exclusivamente e coincidentemente de um mesmo jogador que está hoje no Atlético, que é o Thiago Carleto, com suas bolas paradas, e não foi suficiente, caiu para a segunda divisão. Não estou falando que isso vai acontecer, até porque tem muito tempo ainda, mas é preciso abrir os olhos. O Atlético está jogando muito pouco, está dando muito pouco, oferecendo muito pouco para um time de primeira divisão, e certamente depender única e exclusivamente da bola parada, que faz parte do jogo, ajuda a decidir partidas a favor e contra, mas é muito pouco para uma equipe que se dizia, inovadora, diferente com o seu treinador. Então, eu acho que o Fernando Diniz deveria ser demitido pelo Atlético Paranaense, porque sem dúvida não me parece ter possibilidade de evolução, não me parece ter possibilidade de melhorar o trabalho que ele já fez até agora dentro do time. Bom, o Atlético tem pela frente o Sport, um adversário muito difícil, é um time bem diferente do primeiro. Saiu a primeira vitória do Paraná, com duras penas, com dificuldades, mas o Paraná ganha 2-1 contra o time do Fluminense. Os gols do Thiago Santos e do Biteco na Vila Capanema, 2-1 para o Tricolor, os jogadores do Paraná festejando bastante. Bom, falava então, o jogo é contra o Sport, é jogo muito difícil na próxima quarta-feira. O Atlético Paranaense tem pela frente uma equipe que melhorou demais com a chegada do Claudinei Oliveira. Lá do início da temporada é um time bem diferente, vem de resultados positivos contra times grandes. Segurou, por exemplo, na última rodada o Internacional fora de casa, que estava em evolução. Então vai ser um jogo muito difícil do Atlético Paranaense contra a equipe do Sport fora de casa. Uma última notícia do Atlético, saiu agora há pouco a definição de quem o Atlético vai enfrentar na Copa Sul-Americana. Vai pegar o Peñarol do Uruguai. Primeiro jogo em Curitiba, jogo de volta em Montevidéu. Jogo confronto, muito difícil. Peñarol é um time acostumado a jogar competições internacionais e o Atlético terá, assim como vai ter no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, já perdeu o primeiro jogo em Curitiba, tem que tentar reverter fora de casa. Vai ter pela frente um adversário muito difícil para avançar e chegar à terceira fase da Copa Sul-Americana. Eu repito, o Peñarol do Uruguai é o próximo adversário do Furacão na competição. Cristiane, já passou a hora de mandar o Fernando Diniz embora.
o Jalde Ricardo da Rocha participando com a gente aqui, Fábio Bonatti está entrando também no Facebook, Pedro Mano 86, Douglas, o Robert, Guilherme Nicão não querem mais nada no Atlético, aliás jogaram muito mal esses dois jogadores, vários outros jogaram mal, mas esses são para mim o símbolo ali no meio de campo, onde é o processo de criação de dois jogadores que não jogam e que consequentemente fazem com que o time tenha muitas dificuldades ofensivas, bem lembrado, o Guilherme e o Nicão jogando muito mal. A participação do Rafael Rolim, Coxa embalou, rumo a toque, não sei se ele tá falando sério ou tá brincando, Willy Júnior, o Pedro, aí sim, vitória do Tricolor, tá comemorando, o Bruno tá fazendo o sinalzinho aqui pra gente, o Robson Souza, o Wagner, boa noite Wagner, o Fer Sartini tá entrando aqui com a gente também, Dirceu Veloso, aleluia Paranito, o Paraná venceu, o João Manuel, porque o G2 não jogava aqui, joga no Goiás, ele já fez 3 gols na Série B. Pois é, aqui tinha problemas aí de comportamento, me parece. O problema do G2 era muito mais fora do campo do que propriamente em campo. Não digo nem comportamento, balada, sair, não é isso. Estou falando que eu acho que ele taticamente não se enquadrava no perfil dos treinadores que passaram no comando do Atlético Paranaense. Ney Souza, boa noite Faquina, ele está em Tamandaré acompanhando a gente, valeu. O Isaías Santos, Marcelo Cirino joga, tá aí. Não há uma definição, ele tem contrato com o Atlético e com o Flamengo, né? Contrato não, os direitos econômicos são dos dois, é preciso chegar a um acordo e se ele ficar no Atlético ou qualquer outro clube do futebol brasileiro, ele só poderá jogar depois da Copa do Mundo, quando abre-se a janela do exterior para o Brasil, ele estava fora do Brasil, é preciso esperar esse tempo. O Alisson Rocha, aleluia, um abraço Faquina, tá falando do Tricolor. Rodrigo Gomes é tricolor, o pessoal tá feliz da vida. Rodrigo Souza tá em Pinhais acompanhando a gente. O Pedro, só o alemão saiu do Paraná que o tricolor ganhou. Pois é, o alemão pediu para sair do tricolor, parece que está saindo mesmo, deixando o Paraná. O Faquina, o Wagner, Faquina, o Fernando Diniz não está inventando muito, tá sim. O Alex Candioto é tricolor. Fábio Dalbelos está mandando parabéns aqui, boa noite. Obrigado, Fábio, pela audiência. O Adriano Burda entrou. Alô, Adriano, meu amigo tá entrando aqui com a gente. O Bruninho, tricolor agora embala. Libertadores 2019 já é realidade. Calma, Bruninho, tem que ganhar muitos jogos ainda. O João Manuel Araújo, Pablo Thomas ou Alexandre? Já vou falar do Coritiba, tem essa dúvida aí no ataque do Verdão. Mas vamos falar sobre o Paraná. O Tricolor acabou de ganhar o seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro, já tinha deixado a lanterna, consolida essa saída da última colocação, deixa com o Ceará essa posição. Aliás, o Ceará está numa crise complicada, hein? O Ceará contratou o Jorginho para tentar dar jeito depois da saída do Marcelo Chamusca, ele ficou 3 jogos, alegou problemas particulares e foi embora, deixou a lanterna na competição. Paraná ganhou e ganhou com méritos do Fluminense, viu? Paraná construiu o placar porque tentou construir o placar. Um jogo diferente porque começou com 2 lesões, uma do Paraná, o Carlos logo no início da partida saiu lesionado, parece um problema sério no joelho. Logo em seguida, com 10 minutos, o Marcos Júnior do Fluminense também saiu com uma lesão na coxa e aí mudou muito o panorama da partida, porque eram 2 jogadores importantes nas ideias, né, de jogo, de modelo de jogo dos 2 treinadores. O Carlos, no ataque do Paraná, um jogador importante, não vinha jogando bem, é verdade, mas era um jogador importante porque o Paraná mudou o seu sistema de jogo hoje. Voltou a atuar com 3 jogadores mais avançados. Léo Itaperuna, Carlos e o Thiago Santos um pouco mais centralizado, com o Carlos Eduardo vindo por trás e tentando armar. Aí ele teve que mudar, colocou o Caio Henrique, muda um pouco a característica. Aliás, o Caio Henrique entrou bem na partida de hoje, foi melhor do que nos jogos em que ele vinha atuando. Parece que o banco fez bem aí para o Caio Henrique. Não que tenha sido uma maravilha, mas já entrou com mais dinâmica de jogo. E aí do lado do Fluminense, o Marcos Júnior, jogador da velocidade. O Fluminense claramente veio aqui para se defender e buscar o contra-ataque. Perde esse jogador, entra um outro jogador com uma outra característica, o Robinho, e o Fluminense se desestabilizou. O Paraná criou as melhores chances no primeiro tempo, teve bola na trave, teve um voleio do Gesiel, até merecia o gol na primeira etapa, não marcou. Aí vem o segundo tempo, jogo bem equilibrado ainda, Paraná vai em cima, arruma um pênalti bem marcado, inclusive em cima do Léo Itaperuna, converte o Thiago Santos, que aliás foi uma boa surpresa. Eu até antes do jogo achei meio estranho, porque o Thiago Santos teve várias oportunidades e acabou não aproveitando. Entra no jogo, vai bem, com boa movimentação, centroavante mesmo, aquele mais de presença de área, chutou bola na trave, bateu muito bem o pênalti, o Paraná sai na frente.
E aí o Fluminense vai para cima, né? Obviamente em busca do resultado, não tinha nada a perder, pressão, Thiago Rodrigues fazendo algumas defesas, o Fluminense cruzando bola na área, mas o Paraná, como a gente viu, mostrou aqui, marca o gol, tá ali ele, né? O Biteco marca o segundo gol do Paraná, e aí a gente imaginou praticamente sela o resultado. O Fluminense ainda continua em cima, busca um gol, diminui o placar, mas o Paraná vence, consolida a vitória por 2-1. Foi dos jogos o que o Paraná mais esteve consistente dentro de jogo, foi melhor distribuído taticamente e aproveitou as oportunidades em que esteve melhor no jogo, melhor na partida. Em outros jogos o Paraná até foi melhor que os seus adversários em alguns momentos, mas não conseguiu transformar isso em gol. Hoje conseguiu, fez 2, marcou e mereceu a vitória. Foi merecida a vitória do Paraná hoje. Seria muito legal se o Paraná conseguisse engrenar e engatar uma segunda vitória contra o Bahia. Dá para vencer? Dá. O Bahia tem um bom time, tem jogadores de qualidade que já jogaram aqui, Zé Rafael, Vinícius, enfim, é um bom time o Bahia, mas vive um mau momento. Também trocou de treinador. Guto Ferreira foi mandado embora depois da derrota em casa nesse final de semana para o Grêmio. Aproveitar isso. Fazer a Vila Capanema pulsar, o torcedor ir para o jogo na próxima quinta-feira, porque pode ser um jogo praticamente de deixar o Paraná ou fora. Fora é muito difícil por causa do saldo de gols, mas muito próximo de sair numa rodada seguinte da zona do rebaixamento. Era o que o Paraná queria nesse momento. Então, a torcida vai ter um papel fundamental, é hora de mobilizar, ir para a Vila Capanema e tentar uma vitória na próxima quinta-feira contra o Bahia. Dá para ganhar e tem que fazer valer o mando de campo como fez hoje contra um time que não tem grandes expressões em termos de nome, mas é um time muito bem montado por um grande treinador que é o Abel Braga, vinha de 3 resultados positivos, um empate fora de casa contra o Grêmio e 2 vitórias dentro de casa contra times dali da parte de baixo e do meio da tabela, Atlético e Chapecoense, um time consistente do técnico Abel Braga, e o Atlético furou esse bloqueio do Fluminense, o Paraná furou esse bloqueio hoje e conseguiu uma vitória bem importante, bem interessante, que dá um ânimo, dá um alívio, que o Paraná precisava muito dessa vitória. O Notornosa, Biteco quando entra muda o jogo, verdade, ele e Carlos Eduardo são jogadores muito importantes. Rogério 665, parabéns ao Paraná. O Luiz Mafezoli, Paraná sem Silvinho melhorou. Silvinho é um grande jogador, porém de decisões muitas vezes erradas, não acha? O Silvinho é um bom jogador, mas tinha caído de produção realmente, concordo contigo nas últimas partidas. Bala Prata, sou coxa, parabéns ao Paraná, a torcida que estava no estádio com esse frio. É verdade, o Henrique Bonfim de Santa Felicidade. O Serginho Luiz faz uma brincadeira aqui, a galinha pintadinha ganhou. Para com isso, Serginho, deixa o Paraná comemorar, ficar feliz aí com essa vitória. O João Manuel Ângelo, próxima rodada o Paraná já passa o Atlético, pode igualar o número de pontos, como eu disse antes, se o Atlético perder para o Sport e o Paraná ganhar da equipe do Bahia jogando na Vila Capanema. O Adilson 1999, faltava uma vitória para o Paraná embalar de vez, tomara que seja realmente uma vitória que embale. O Wagner, vamos para cima do Bahia. O Vinícius, jogo interessante do Paraná hoje, parabéns ao Paraná, é o que a gente falou, fez um bom jogo e mereceu a vitória. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a partida do Coritiba. O Coritiba pega o CRB amanhã jogando no Couto Pereira. A grande dúvida é essa, né? Alexandro ou o menino, Pablo Thomas, parece ter encantado o técnico Eduardo Batista, um jogador que estava relacionado para jogar a partida do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, pode ser titular no jogo de amanhã contra o CRB, 7h15 no Couto Pereira. Se me perguntarem, já me perguntaram, esse ou aquele, bom, já que é para testar, o Alexandre já teve várias oportunidades, o Bruno Moraes não vai jogar, está sendo preservado entre aspas, né? O treinador disse que ele vinha de uma sequência de jogos, teve uma lesão no Campeonato Paulista, a verdade é que ele estava jogando mal e perdeu a condição de titular, ele que fez todos os jogos do Coritiba até agora na competição. Se fosse me perguntar e me perguntaram, a resposta é simples. Já que é para testar, coloca o menino para jogar. Coloca o Pablo Thomas, né? Não é aquele Pablo que não marca gol há quase 3 anos. Coloca o Pablo Thomas aí para jogar e dá uma chance para o garoto. O Alexandre já teve todas as oportunidades, já estava aí no time no ano passado, nesse ano, jogou, não teve o desempenho que se imaginava dele. Então, deixa o Alexandre mais um pouquinho no banco, testa o menino. É jogo em casa, o Coritiba vem de derrota, mas vive ali a possibilidade de estar sempre próximo do G4 do Campeonato Brasileiro. Bota ele para jogar. Me pergunta aqui meu amigo Giga, quem é esse Pablo? Tamanha escassez de qualidade no ataque em coxa branca, é o jogador da base.
Jogador novo, que, como eu disse, estava relacionado para o time de aspirantes e que o treinador gostou, viu, disse hoje, inclusive na entrevista, que foi o jogador que teve melhor desempenho nos treinos, marcou mais gols, então bota ele para jogar, né? Para que deixar no banco de reservas? Coritiba tem aí essa possibilidade, tem em casa um jogo relativamente difícil, o CRB não é um time de matar com a unha, mas o desempenho do Coritiba mostra que dentro de casa ele é o favorito, tem 100% de aproveitamento e tem que vencer. Então coloca ele para jogar, dá confiança para o jogador, quem sabe não surja aí um atleta da base que venha suprir os problemas do Coritiba no ataque. O Rafa Santos e o Rafael Lucas não merecem uma chance? Pois é, tá treinando, mas é um jogador que teve oportunidade, jogou, teve até um desempenho razoável, mas não é aquele Rafael Lucas lá do começo, né, de como surgiu. É outro jogador completamente diferente depois das saídas que teve do Coritiba, sendo emprestado para vários clubes. O Adilson, concordo com você, Faquina, acho que ele está falando em relação ao Pablo, tem que jogar. Gostaria de saber se a Adidas não vai mais patrocinar o Coritiba. A loja fecha dia 15. Bom, o Coritiba está apostando na ideia, que não deu certo para nenhum clube até agora que tentou fazer isso, de ter uma marca própria de material esportivo. Acho um absurdo. O Coritiba é time de futebol, ele não tem know-how para desenvolver material esportivo. O Coritiba vai fazer uma tentativa que outros clubes grandes do futebol brasileiro já tentaram e não conseguiram. Eu acho sinceramente que é uma tentativa que o Coritiba vai jogar em vão. Vai perder tempo, vai perder espaço, inclusive de competição. Vem falando que a cada ano o contrato é pior, a cada ano o atendimento é pior, a cada ano o Coritiba fica como segunda linha. Mas a cada ano o Coritiba vem jogando mal, vem sendo destaque negativo em campeonatos brasileiros e agora caiu para a segunda divisão. Não dá para exigir muita coisa também de grandes marcas como Adidas, como Nike, que foram os últimos patrocinadores do Coritiba, se dentro de campo a resposta não é positiva. Eu acho que é uma furada o Coritiba tentar essa possibilidade de ele ser aquele que produz o seu próprio material esportivo. Deixa para quem sabe, o Coritiba tem que cuidar mesmo do seu departamento de futebol. Sobre o jogo ainda de amanhã, são várias as alternativas, o treinador tem praticamente o departamento médico inteiro limpo, não dá para deixar todo mundo lá, tem que tirar, tirou, William Matheus está aí, pode ser utilizado, Vitor Carvalho está aí, pode ser utilizado, enfim, o Alexandre, como eu falei, libera o departamento médico e aí o treinador tem na mão todas as opções para montar o seu time para esse jogo importante que pode significar para o Coritiba, inclusive, a volta ao G4 do Campeonato Brasileiro, dependendo de uma vitória, obviamente, e da combinação de resultados. O Biratão, Coritiba podia contratar o Rafael Moura, que saiu do América. Jogador rodado, vinha fazendo gols aí no América, né? Não sei se daria certo aqui no Coritiba. O Doug Cardoso, Dali Tricolor, o Everson Neves, Faquina, o Paraná joga na segunda-feira, perdi ali, passou. Peterson Rodrigues, Faquina, o que você acha do Atlético? Será que o Diniz não está rendendo? Já falei muito do Atlético, para mim já deveria ter sido substituído, ou agora pelo menos deveria ser substituído o técnico Fernando Diniz. O Rodrigo Viegas, o Paraná pode ser o novo time do Rafael Moura. Um jogador que se enquadraria. Estava jogando Série A de Campeonato Brasileiro, como eu falei. Talvez é um jogador que venha suprir a necessidade de gols do Paraná. O Coritiba tem essas opções aí, né, no elenco. O próprio Alexandre, que é um jogador caro, é um jogador que talvez inviabilize a chegada de um outro jogador para a posição e que tenha a possibilidade também de ganhar um salário alto. O Rafael Moura, como eu falei, estava jogando na Série A do Campeonato Brasileiro. O Caio Melco, cara, com a camisa do Flamengo, dando palpite sobre o atacante do Coxa, é o cúmulo. Não sei do que ele está falando aqui. O Rodrigo Moscardi, o Kleber Gladiador. Rodrigo, o Kleber está encostado, né? O Kleber não vai mais jogar no Coritiba. Essa, para mim, acho que já é uma decisão certa da direção. Não há mais acordo ali entre os dois. Deveria sim haver um acordo para o Coritiba parar de pagar o salário, ou pelo menos fazer uma negociação para parar de pagar o salário de um jogador que é caro e que não é utilizado. Neto Rubens, você acha que o elenco está contra o Diniz? Que a falta de vontade de alguns jogadores é absurda. Já houve algumas informações de bastidores ali
de que há algumas desavenças, de que ele já não é mais 100%, já não é uma unanimidade dentro da direção e também talvez dentro do elenco. Ney Moreira, Faquina, aquele abraço, ano que vem é Verdão do Paraná e Londrina na Série A. Tomara, né? Imaginou se a gente tivesse todos os clubes na Série A, seria muito legal. O Carlos César Machado tá mandando aqui uma mensagem pra gente. O Rogério, Faquina, quais os times paranaenses vão fazer bonito esse ano? Esse ano tá complicado, viu? Acho que a tendência maior é de acesso no Coritiba, né? Até por estar jogando uma Série B com o maior orçamento de todos e ser um dos favoritos. Agora, não sei, sinceramente, se talvez o Atlético não engrene na primeira divisão, o Paraná acho que vai brigar mesmo para não cair, o Londrina está aí, acho que com mais dificuldades nessa temporada. Bom, gente, para finalizar, não me estender muito aqui, falar um pouquinho sobre seleção brasileira. O Brasil jogou ontem seu penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo, antes da estreia, jogou contra um time duro, forte, de jogadores de qualidade como Luka Modric. A Croácia impôs muitas dificuldades, sem dúvida nenhuma um primeiro tempo difícil, complicado, mas aí no segundo tempo o Neymar entrou, o Brasil marcou o gol numa jogada muito bem trabalhada e finalizada na individualidade do nosso melhor jogador, que mostrou para mim, surpreendentemente, até uma condição melhor. Eu imaginava o Neymar com mais dificuldade, falta de ritmo de jogo. Na volta, ele foi muito bem no jogo e depois no segundo gol, belo gol, né, do Brasil, a bola enfiada para o Firmino, que mostrou toda a sua qualidade na área, um jogador de porte físico, ganha do zagueiro e aí qualidade na hora da finalização, faz o gol. Tô achando que o Firmino vai ser o titular da seleção brasileira, não sei se na estreia da Copa, mas acho que a tendência é que ele venha a ganhar a condição de titular. Jogou muita bola, claro, tinha a dupla com o Salah no Liverpool, mas jogou muita bola e acho que o momento dele é um pouquinho melhor do que o do Gabriel Jesus. É isso aí, galera, vamos lá, obrigado pela audiência de todos vocês. Domingo que vem a gente volta no horário normal, às 9 horas da noite do domingo com a nossa live. A gente vai falar aqui no Facebook e também no Instagram. E durante a semana tem dicas do Cartola, porque tem rodada já amanhã com o Coritiba, quarta com o Atlético, quinta com o Paraná. Tem muito mais vídeos para vocês, opiniões no do pós-jogo também das nossas equipes. Tudo isso concentrado no blog do faquina.com.br. Galera, muito obrigado para todo mundo, uma ótima semana a todos vocês. Vão acompanhando, vão curtindo, compartilhando e comentando para a gente trocar ideia sobre o nosso futebol aqui nas redes sociais e também no blog do faquina.com.br. Valeu, um abraço para todo mundo, boa noite.